Quantos não estavam aqui semana passada? Não precisa levantar sua mão, mas se você não estava aqui na semana passada ou não veio no culto de terça, nós começamos a nossa jornada em direção à nossa conferência, que vai ser no dia 23 e dia 24. Pode pôr aqui para mim, Alisson, por favor, o QR Code das inscrições. Eu te encorajo a você fazer as inscrições, já estão quase esgotadas já, gente, é gratuito, fique tranquilo, vão ser 3 sessões, sábado de noite, domingo de manhã e domingo de noite, são 3 sessões diferentes, porque teremos ministros diferentes, nós já anunciamos, mas só reforçando, nós teremos a ministração do louvor com a Laura Sougueles, ela vai estar aqui com a gente, e o pastor Flavinho também vai estar aqui, a sua esposa, a pastora Lohane, e se o Senhor Deus liberar o visto do pastor Julián, ele também vai estar aqui com a gente nesse final de semana, e nós cremos naquilo que viveremos com o Senhor. Mas Deus colocou no nosso coração essa temática de breakthrough, de romper, e nós falaremos todo esse mês até chegarmos à nossa conferência. Se você não estava aqui semana passada, ou não veio no culto de terça, sempre quis fazer isso, vai lá no nosso canal do YouTube. Vai no nosso canal no YouTube, no nosso canal no Spotify, assista as últimas pregações, deixe seu like, arrasta para cima. Misericórdia. Mas para você entender aquilo que nós estamos vivendo como igreja, aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui já estão vivendo um manifestar de Deus na sua vida nessa área de romper? Um breakthrough? Quantos já começaram a perceber Deus mexendo as coisas para levar a gente para um lugar de santidade, um lugar para mais perto dele? Quantos aqui? Essa é uma manhã de festa de envolvimento, como eu falei, talvez nós vamos ir falando dessa temática até chegarmos nesse dia, mas é importante que como igreja a gente se envolva e perceba o que Deus está fazendo. Se você está aqui com a gente, eu creio que há uma unção de Deus sobre romperes na nossa vida, e você não está participando disso agora, eu quero te encorajar a olhar para 2 faces. A primeira face é, será que eu estou acreditando e me movendo para isso? Ou a segunda face é, o que está me bloqueando, que não me permite... Pode falar assim. Que não me permite viver e acreditar nessa realidade do que Deus está fazendo. É para ficar aqui então parado, cara. A galera da câmera falou, faz isso, porque aí ele fica paradinho lá e fica mais fácil de gravar. Faz sentido o que nós estamos falando sobre romperes? Quantos verdadeiramente querem sair desse mês transformados? Quantos querem sair realmente diferentes, mais próximos de Deus, cheios do Senhor, firmes em Cristo? Quantos estão comigo? Tem alguém aqui, eu vou fazer isso aqui agora, vou acabar com a liturgia do culto, talvez. Acontece. Tem alguém aqui que já nesses primeiros dias de domingo para cá, já viveu um breakthrough com o Senhor, já viveu um romper com o Senhor, e gostaria de compartilhar como um testemunho? De forma rápida? Sim ou sim? Sim ou não? Como forma de encorajamento daquilo que nós estamos vivendo com Cristo, deixa eu te falar uma coisa para você, se você está vivendo algo com Deus que já está se transformando a sua vida, coloque isso para fora e somente a fé do corpo da igreja, aumenta a fé das pessoas que estão do nosso lado. A vida com Cristo, ela não é apenas algo que a gente conhece, ou não é algo informativo, é algo vivido, é algo praticado, é algo que a gente experimenta e compartilha da realidade de Cristo nas nossas vidas, amém? Não é só sobre conhecimento, nós estamos falando que talvez tudo que nós estamos falando nesses finais de semana e nesses cultos são coisas que talvez você já sabe ou você já ouviu a respeito de Cristo, mas não é a respeito de conhecimento, é sobre convicção, tirar da nossa mente e colocar para dentro do nosso coração para que a gente tenha convicção e fé real naquilo que nós cremos. Amém? Talvez eu já falei isso semana passada, talvez tem pessoas que estão sentadas aqui 5, 10 anos e talvez vai continuar alguns anos enquanto não tirar da sua mente e colocar no seu coração as verdades de Deus e se mover por isso. Talvez a gente está aqui, talvez servindo a Deus, ministrando no altar, ministrando de alguma forma, mas ainda assim não há uma verdadeira convicção. A gente prega, fala e ministra a partir daquilo que a gente olha na Bíblia e sabe que Deus quer que a gente fale e ministre, mas ainda em nós não é uma vivência. Sabe quando alguém está falando alguma coisa e você fala assim, nossa, o teu discurso ele é ok, mas eu não consigo ver essa paixão, eu não consigo ver esse brilho nos olhos, eu não consigo ver isso sendo, sabe, intrínseco no seu ser. Sabe isso? Já conversou com alguém sobre isso? Ou que você percebeu isso com alguém? Sabe, nós como cristãos, amar a Deus, falar de Deus, falar sobre Jesus, crescer em Cristo e representar a Cristo, tem que ser algo intrínseco em nós, tem que ser algo que brilha os nossos olhos, tem que ser algo que verdadeiramente nos faz mover e mudar. Como a gente quer chegar para alguém que a gente fala, eu quero que Deus salve o mundo, como a gente quer chegar para alguém e falar, acredite em Jesus porque Ele muda a tua vida. Jesus pode salvar você.
Não, mas quando... Mas quando você chega para alguém e você fala assim, irmão, eu não sei, cara, eu não sei se você crê em Deus, eu não sei se você tem fé em Deus, mas sabe, Jesus, ele pode mudar a sua vida, meu irmão. Há poder de Deus, a Bíblia diz que o evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a liberdade para você, a salvação para você, a mudança de vida para você. Você pode não acreditar, mas experimenta que isso vai mudar você. Você pode não crer, mas você fala assim, cara, falou com tanta convicção que eu vou ter que dar uma chance para isso. Faz sentido? E nós, como cristãos, precisamos viver essa realidade, porque nós temos que chegar nesse culto, né, o service em inglês, é um lugar de nós adorarmos e exaltarmos a Deus, ou seja, nós expressarmos louvor e gratidão pelo aquilo que Ele é, e somente Ele é, e pelo que Ele fez por nós, e ao mesmo tempo servir a Deus e servir os nossos irmãos. Se não tiver esse conhecimento, nós falamos semana passada, se não tiver esse conhecimento de quem verdadeiramente Deus é e quem Ele me chamou para ser nele, o que está disposto para eu viver com Ele, não tem como fluir de mim o serviço para o outro, não tem como fluir de mim o amor para o outro, não tem como fluir de mim viver com os outros em harmonia, em unidade, em perfeição e sermos a expressão de Cristo na terra. O nosso diálogo ele fica desconecto, fica uma lacuna, fica um vazio nisso. Quantos concordam comigo? Sim ou sim? Então, nesse primeiro instante, nós vamos continuar a mensagem da semana passada, que nós começamos levando essa temática do breakthrough, e o nome da mensagem que Deus colocou no meu coração é Criados em Cristo. Feche seus olhos, vamos orar por essa manhã, pela palavra do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor já está fazendo em nossos corações. Espírito Santo, nós pedimos a sua graça, a sua misericórdia, venha iluminar o nosso pensamento e o nosso coração. Mais do que informação, Senhor Deus, sejam verdades plantadas no íntimo do nosso ser, que nos fazem ter bases e raízes fortes no Senhor, convicções e uma fé inabalável no Senhor. Jesus, nós oramos para que nessa manhã saiamos daqui mais apaixonados e desesperados pelo Senhor, saiamos daqui convictos de quem o Senhor é e te o amamos somente pelo aquilo que o Senhor é e pelo que o Senhor já fez. Pai, que a gente venha sair daqui desejoso de estar mais diante do Senhor, que nós venhamos a sair daqui, Senhor Deus, com o nosso coração contrito, convertido, submisso, Senhor Deus, que nós venhamos a sair daqui, Senhor Jesus, gratos pelo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, e esse lugar de gratidão e de conhecimento transforme o nosso caráter, transforme o nosso jeito de caminhar, transforme o jeito que nós nos relacionamos com o Senhor e com a nossa família e com a igreja, e que possamos ser cristãos que verdadeiramente glorifiquem ao Senhor e possamos ser a expressão de igreja que o Senhor criou. O Senhor não criou uma empresa para salvar o mundo, o Senhor não criou um governo para salvar o mundo, o Senhor criou uma igreja, uma extensão do Senhor, o seu corpo, para ser a esperança do mundo. Então que nós possamos ser em Cristo, a extensão de Cristo, para dar esperança, tanto para nós, que muitas vezes estamos anos aqui dentro sem esperança, e também esperança para aquele que está perdido lá fora. Por isso nós oramos e pedimos o breakthrough que nós queremos viver, o romper que nós queremos viver, é profundidade no Senhor, é te conhecer no mais profundo, é te amar com todo o nosso coração, e que isso mude o nosso estilo de vida, que isso mude a nossa mente, que isso mude o nosso caráter, que isso mude a nossa identidade para a glória do Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém e amém. God's good. Eu vou ler um pouco aqui do contexto para poder trazer a gente para esse tempo que nós estamos vivendo aqui agora. Prepare sua mente, que talvez você vai sair daqui com o seu cérebro fritando, mas vai ser para a glória de Deus, amém? Então, como nós estamos falando, eu creio que o maior breakthrough que Jesus está nos levando a viver nesse mês é de nos tornarmos cristãos e nos tornarmos a igreja de verdade, que agrada o coração de Deus. E então, os demais romperes que necessitamos, porque sim, precisamos, se assim for da vontade de Deus, nós então viveremos. E nesse primeiro momento estamos tentando, ou estamos exercitando, tirar o conhecimento de Deus, como eu falei, a respeito de Deus, e trazendo para a convicção, uma fé inabalável de quem Deus é e quem nós somos em Cristo. E esse primeiro tema que estamos rompendo, basicamente, é a nossa visão do Evangelho. Nada mais do que a nossa visão do Evangelho, o real entendimento do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E essa deve ser a base da nossa vida e da base da igreja. O reverendo William Secker, ele diz uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala assim: seria bom se houvesse uma semelhança tão grande entre a vida de Cristo e a vida dos cristãos, como existe entre uma cópia justa e original. O que Jesus era por natureza, deveríamos ser pela sua graça. Forte isso, né?
Porque se ele fala se deveria ter uma semelhança tão grande entre a vida de Cristo e a vida dos cristãos, se ele atenta para isso, ou ele, o claim, né, da semana passada, se ele reclama sobre isso, é porque talvez existe uma grande diferença da forma como nós representamos Cristo e da forma como Cristo espera que nós venhamos a viver. E eu falei na semana passada sobre Paulo, a carta de Éfeso, nós estamos lendo Éfeso, capítulo 1, do versículo 13 ao 14, nós vamos ler daqui a pouco juntos, mas eu falei semana passada sobre que os moradores daquela cidade, que verdadeiramente haviam abandonado todas as suas práticas, todas as suas crenças, tudo aquilo que eles acreditavam como vida até então, eles abandonaram todas aquelas coisas, eles deixaram tudo para trás, se entregaram por inteiro para aceitar a Jesus, queimando seus livros de magia, abandonando a idolatria, suas práticas, suas vidas praticamente, eles abandonaram por amor a Cristo. Deixaram tudo para trás para viver o novo de Cristo. E se você estava aqui, você vai lembrar que eu também perguntei para vocês, ou para a gente, eu perguntei assim, quantos sabem o que é abandonar tudo por amor a Cristo? Quantos lembram? Estão aqui comigo? Eu falei que se você já aceitou a Jesus Cristo, provavelmente você sabe o que é abandonar tudo por amor a Cristo. Talvez você já não funciona mais para os grupos que você funcionava, talvez já não funciona mais para as pessoas que você funcionava, as práticas que você fazia, ou se você ainda funciona ou faz, é uma chance de você rever. Estamos juntos aqui. Só que eu também falei que nós sabemos o que é largar tudo por amor a Cristo, mas eu disse que para eles, naquele tempo, era muito mais forte do que para nós hoje em dia. Por quê? Porque hoje nós temos acesso à palavra de Deus completa, nós temos a Bíblia pronta de Gênesis a Apocalipse, mas os crentes de Éfeso daquela época, eles estavam escrevendo a Bíblia enquanto viviam a Bíblia. Sim ou não? Então eles não tinham no que se apegar em termos literários, a não ser a forte convicção e fé em Cristo Jesus, inspirada pelo Espírito Santo. Hoje nós entregamos a nossa vida ao Senhor, mas nós temos hoje uma palavra inteira que Ele deixou para termos ainda embasamento ou solidez para poder tomarmos a nossa direção ou a nossa decisão em direção a Cristo. Mas naquele momento da história, eles estavam construindo e vivendo a história. Aceitar Jesus Cristo, que recém havia morrido e deixado o seu poder e a sua glória, e o Espírito Santo, era completamente novo para eles. Somente um encontro verdadeiro com Cristo poderia causar uma convicção tão forte a ponto de abandonar tudo. Já parou para pensar sobre isso? Sim ou não? Mas hoje nós temos a Bíblia, mas nós ponderamos muitos para nos entregar. Questionamos muito antes de nos jogar aos braços de Jesus, porque temos algo que chamamos de liberdade de pensamento. Liberdade de escolha. Vivemos hoje em uma sociedade, quando eu estava pensando sobre isso, Deus estava me levando, eu creio muito, o Espírito Santo me levando a escrever sobre isso, para trazer uma realidade sobre o que de fato precisamos romper nesse primeiro momento. Hoje a gente vive em uma sociedade onde nós temos algo hoje que chamamos de liberdade de pensamento ou liberdade de escolha. Vivemos em uma sociedade onde temos governantes e autoridades, sim ou não? Que eles têm uma função de poder na sociedade, mas de uma certa forma, eles não se impõem diretamente em nossas vidas. Não temos essas autoridades cuidando de cada passo que nós damos, decidindo por nós diariamente e escolhendo o nosso futuro. Não temos governantes que dão direções para o país, mas eles não estão ali cuidando de cada passo nosso, ou decidindo para a gente o que a gente tem que fazer. Concorda comigo? Sim ou não? Porém, naquele tempo, o povo era oprimido pelas autoridades de governo. O povo sofria escravidão, opressão, e ir contra as autoridades, governantes, comerciantes, era tratado como ofensa e passível de duras consequências e perdas, sem dizer que, algumas vezes, até mesmo a morte. Nós não sabemos muito isso nos dias de hoje, porque a nossa mente ocidental precisa colocar lentes do tempo em que a Bíblia foi escrita e o que isso significava aos primeiros ouvintes. Para eles era realmente entregar para Jesus, era se virar contra tudo e contra todos. Era praticamente virar um soldado do exército inimigo dentro da sua própria cidade. Já parou para pensar sobre isso? Por amor ao quê? A Cristo. Paulo mesmo, o autor dessa carta de Efésios, ele está, neste momento, quando escreve a carta, ele está preso, por causa de Cristo. E esse zelo por Jesus é o que faz ser condenado mais para frente à morte, e morte por
Decapitação. Ai, Senhor, nos dá amor pela tua palavra. E por que faziam isso? Por que eles se entregavam a ponto de ir contra as suas próprias sociedades, cidade, governantes e tudo mais, a ponto de morrerem por Jesus Cristo? Por que eles faziam isso? Já parou para pensar que a convicção que eles precisavam ter lá atrás, lá no início, depois que Jesus tinha morrido, era muito maior do que a convicção que talvez nós precisamos hoje? Nós temos muito mais embasamento hoje e oportunidade de conhecer todo o amor de Cristo do que eles naquela época. Sim ou não? E por que eles faziam isso? Porque eles tiveram uma convicção, um encontro com Deus, um encontro que Jesus que os libertou de fato, que mudou seus corações, que mudou suas mentes, que tirou a culpa que eles carregavam, tirou o julgamento, a condenação, a situação de escravos que eles viviam, que os livrou do peso do pecado e da morte, que os abraçou, que os trouxe uma esperança digna de confiança. Eles, ao encontrarem Jesus, receberam vida. Essa mesma carta, em Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo fala: Ele, Jesus, Deus, vos deu vida, estando vós mortos. Essa morte é uma morte espiritual, mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados, mortos nas vossas práticas de decadência e nos seus pecados que te levam a viver e fazer sempre as mesmas coisas, sem esperança e perspectiva de mudança. E quando ele traz essa realidade, ele vos deu vida, ele lembra os leitores de Efésios sobre verdadeiramente em Cristo nós recebemos vida. E trazendo para o nosso contexto de hoje e pensando sobre essa decisão deles, o que eu entendo é, só quem já andou morto sabe o que é receber vida. Quantos concordam comigo? Só quem já andou morto sabe dar valor à vida. Vida no espírito, vida na alma, vida de Deus. E quem recebe vida, vida que verdadeiramente flui de dentro para fora, na alma, no espírito, que é realmente despertado por Deus, quem recebeu a vida de Deus, não está preocupado com o que pode ser feito com a carne. Porque ainda que a carne seja morta, o espírito permanece vivo. Ainda que eu morra na minha carne, eu continuarei vivo em Cristo, vivo em Deus. Então, quando eu tenho um encontro genuíno com Cristo, verdadeiramente me faz receber vida de Deus e me faz me entregar para Deus, a ponto de eu não me importar mais com as coisas que estão à minha volta, simplesmente porque eu entendo o valor daquilo que eu recebi de Cristo. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que antes de encontrar Jesus andava morto? Tem alguém aqui que antes de ter um encontro com Jesus talvez andava sem perspectiva, destruído, desanimado, sem esperança, sem perspectiva de novo, de mudança, andando em círculos, batendo cabeça, sem saber para onde ia? Quantos de nós andávamos mortos sem ter um encontro genuíno com Cristo? E deles recebemos vida. E ao recebermos vida dele, o que nós fazemos com a vida que recebemos? Construímos a nossa ou vivemos para dele? Sim ou não? Né? Ao entendermos sobre a vida que recebemos de Cristo, agora nos preocupamos em manter a vida que veio dele para a glória dele, ou não usamos a vida dele para continuar nos nossos delitos ou nos nossos pecados. Recebemos a vida de Deus e valorizamos o que recebemos de Deus e glorificamos a ele por isso, ou simplesmente pegamos a nossa vida como um suspiro a mais que Deus nos deu para tentarmos novamente fazer aquilo da qual ele já nos libertou. Era isso que eles estavam vivendo, eles tinham recebido vida, eles saíram de uma condição de escravos para de fato serem livres. Porém, hoje nós não temos essa consciência de liberdade, porque vivemos teoricamente em liberdade, sim ou não? Está fazendo sentido para alguém aqui? Jonathan, a gente nem leu a Bíblia, a gente leu semana passada, mas a gente vai continuar lendo agora. Porque teoricamente hoje vivemos em liberdade, por termos a oportunidade de escolhermos o que quisermos. E acreditamos, então, no inverso. Para pensar sobre isso. Hoje a gente vive em uma sociedade onde nós não temos a opressão do governo, nós temos a opressão de uma agenda de governo sobre um país inteiro, mas você não tem uma opressão do governo sobre você de forma individual. Hoje nós vivemos numa sociedade onde nós acreditamos que somos livres, temos poder de escolha, de compra, de fazer o que a gente bem entender. Então, por isso, nós não temos a visão dos leitores e dos primeiros ouvintes da Bíblia sobre o que de fato é liberdade. E aí, então, quando nós ouvimos sobre o que Deus espera de nós, nós temos o efeito inverso. Acreditamos que agora nos moldar a Cristo e nos entregar a Ele e viver pelas suas vontades é de alguma forma nos colocar em escravidão.
É, de alguma forma, seguir a Cristo agora, nos colocar numa caixinha de Deus, porque eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que deixar de ser isso, eu tenho que deixar de fazer essas coisas. Então a gente acredita que é o contrário. Eu sou livre quando eu não estou em Cristo, mas quando eu estou em Cristo eu sou colocado num molde. Cristo, Deus me limita, Deus nos limita. Deus, você é crente, você não curte, você não vive, você não tem alegria, você não pode ser quem você é. Muito pelo contrário. A gente acha que se entregar para Cristo nos limita. E limita a nossa carne, nossa falsa liberdade. Limita e encerra a nossa libertinagem, uso indevido da liberdade concedida por Deus. É isso que limita. Libertinagem, uso indevido da liberdade concedida por Deus. Aqui vai uma pergunta para mim e para você que já aceitamos a Cristo. Eu falei semana passada, se você é um visitante, está vindo aqui pela primeira vez, glória a Deus pela sua vida, eu creio que a palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas estamos vivendo um tempo como igreja local de que Deus está alinhando o corpo dele para que o corpo possa, pelo bom auxílio de todas as juntas, ter maturidade e crescer em Deus. Amém? Então a minha pergunta é, recebemos de Deus liberdade, o que eu e você estamos fazendo com isso? O que nós estamos fazendo com a liberdade que nós recebemos do Senhor? É pelo uso indevido da liberdade que Deus nos deu que hoje temos um evangelho liberal. É por isso que hoje nós temos dificuldade de submissão. É por isso que temos pensamentos relativos a respeito da verdade de Deus, de quem é Jesus, do que realmente significa ser um cristão. É por isso que temos uma visão distorcida do que é entregar a nossa vida e seguir o Senhor. Por isso que temos dificuldade de seguir a direção de Deus e as definições de Deus sobre nós, porque não estamos acostumados com isso e deixamos um grande espaço para viver um evangelho de graça barata ou hipergraça. Faz sentido? Sim ou não? Mas naquela época, quando Paulo está escrevendo essa carta, era muito comum o povo seguir o seu líder, o seu rei, o seu mestre, o seu governante, ser definido por isso. Porque assim como andava o seu líder, assim como andava o seu rei, assim como era o seu líder e o seu rei, assim também era o povo. O povo representava a vida do seu líder e do seu rei. O Deus, talvez, como nós falamos semana passada, que na igreja de Éfeso eles tinham a deusa Diana, o templo da Diana, o Deus daquele lugar representava a tradição, o costume do povo, como o povo adoraria, como o povo se relacionava e como o povo vivia. Tanto que nós falamos um pouco sobre isso na semana passada. Então, a verdade é que quando nós nos entregamos para um novo Senhor e Rei, Deus agora, Ele nos dá, em Jesus, a representação de Senhor e Rei, para com que nós também agora venhamos a ser como Ele, um povo que se relaciona, que vive e que expressa a vida de Cristo. Está fazendo sentido? Vamos fazer mais perguntas agora aqui? Eu falei, vamos gastar a massa cefálica que Deus nos deu hoje, vamos gastar nossa mente. Será que hoje a forma como eu estou vivendo está representando o meu rei? Está representando o meu Senhor? Está representando o meu Salvador? Será que há congruência, glorificação, honra para Jesus e para Deus da forma como eu me porto como cristão hoje? A gente pode dar um sorriso, a gente pode ficar assim, gente. Vamos ficar assim, não. Calma, gente. Eu vou sorrir. Deus está nos curando, Deus está nos transformando, amém? Glória a Deus por isso. Então, por isso que Paulo começa essa carta enfatizando quem é o nosso Deus, o que Ele fez por nós, por meio de Jesus, e quem nos tornamos a partir disso, para que vivamos uma vida de acordo com Ele e honramos ao nosso Senhor. Vamos ler os versículos que lemos semana passada. Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Do versículo 3 ao 14 a gente leu, mas nós já falamos até o versículo 6. Mas vamos ler juntos todos os versículos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado.
Nele, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Glória a Deus por esses versículos. Semana passada nós começamos dizendo que em Cristo Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E quais são essas bênçãos? Nós começamos falando a primeira que em Cristo somos feitos filhos de Deus, o versículo 5 e o versículo 6. Nós terminamos lendo que em amor Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Versículo 5 eu estou lendo, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Eu e você fomos chamados em Cristo para sermos filhos, família de Deus. Lá em Efésios capítulo 3, no versículo 14, Paulo fala, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Paulo já está falando aqui, eu me ponho de joelhos agradecendo a Deus, ao qual todos nós somos família, para que sejamos fortalecidos na mente, na manifestação, não, mas no homem interior, uma convicção tão forte dentro de você sobre esse chamado de fazer parte da família de Deus. Quantos verdadeiramente se sentem filhos de Deus? Jonathan, você está sendo prolixo ou repetitivo talvez essa semana sobre essas palavras. Eu disse, até que nós verdadeiramente venhamos gravar isso no nosso coração, a gente vai repetir. Hoje eu converso com algumas pessoas durante a semana, e uma das coisas que, durante a semana, ou durante os eventos que a gente tem, GC, culto, e uma das coisas que mais pega é não se sentir filho de Deus, não entender a sua filiação em Deus, não sentir que Deus verdadeiramente é o seu Pai. E enquanto você não tem isso muito preso e gravado no seu coração, te dá um grande espaço para você gerar dúvida no seu coração e buscar aprovação em lugares que Deus não quer que você busque, buscar satisfação em lugares que Deus não quer que você busque, buscar suficiência em lugares que Deus não quer que você busque, buscar contentamento em lugares que Deus não quer que você busque. Para pensar hoje o que é que te apoia e que te define como identidade. Aonde que você busca a sua definição? Aonde que você busca ser valorizado? Aonde que você busca ser reconhecido? Aonde que você busca ser aceito? Em que grupo que você se sente completamente reconhecido, contente, satisfeito? Será que esses grupos apontam para Cristo ou não? Será que esses relacionamentos apontam para Cristo ou não? Será que esses lugares estão fazendo você crescer a respeito de Cristo, de Deus ou não? Se para alguma dessas perguntas a resposta for não, talvez é momento de nós repensarmos sobre o que nós entendemos ser parte da família de Deus. Porque nós temos que ter contentamento e segurança na nossa filiação em Deus, e isso nos basta. Estamos juntos aqui? Estão aprendendo alguma coisa? Glória a Deus. Então aqui nesse versículo 6, eu creio que vai dar, em nome de Jesus vai dar hoje, para terminar. Versículo 6, ele está falando que nós somos feitos filhos de Deus para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Eu quero parar um pouco aqui para falar sobre esse versículo 6. Nós já falamos, como eu falei, sobre o que é ser filho, mas um outro ponto nesse versículo que vemos é que Paulo define que nos tornamos filhos para louvor, ou seja, para elogiar a gloriosa graça de Deus. Você se torna filho para elogiar, para honrar a gloriosa graça de Deus. Essa é uma das definições e motivos pelo qual você se torna filho, para que Deus seja louvado e glorificado. Não está dizendo para que nós sejamos abençoados. Nós recebemos bênção quando nós vivemos aquilo que Deus espera de nós. Faz sentido? É o inverso. Eu me entrego para Deus, então Ele me abençoa. Não é Deus me abençoa e aí eu me entrego para você. Às vezes é assim que acontece. Faz sentido ou não?
Então ele está falando para louvor da sua glória, honrarmos a Deus. Ele está falando aqui também sobre graça. O que é essa graça? Às vezes a gente vê, no meio da igreja, falando sobre o conceito de graça, né? Tudo é graça. A graça de Deus nos alcançou, né? Deus é tão gracioso que se eu pecar, depois é só pedir perdão que já era. Vocês concordam com essa teologia? Não. Nossa, glória a Deus. Se eu ouvisse um sim, Pai, nós íamos perder o microfone. Graça, ele está falando aqui que é divina, provém de Deus, influência sobre o coração do homem e o reflexo disso em nossas vidas. Influência divina de Deus no nosso coração, no nosso íntimo, e isso reflete no nosso estilo de vida. Essa graça aqui remete à salvação dada por Deus, à aceitação e favor de Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, Deus nos ofereceu salvação. Eu sei que você já sabe sobre isso. Nessa mesma carta, em Efésios capítulo 2, no versículo 4 e 5, Paulo ainda fala um pouquinho mais sobre essa graça. Ele diz: Deus, sendo rico em misericórdia, ou seja, sendo rico em compaixão. Compaixão é olhar para as necessidades do outro e se compadecer e se colocar no lugar do outro e fazer algo para com que o outro seja, de alguma forma, atendido e assistido nas suas necessidades, por causa que Deus é rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? E aí ele termina dizendo em Efésios capítulo 2, versículo 8, vocês já conhecem esse versículo, ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé, e isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Ele está falando, pela graça vocês são salvos, pela disposição de Deus em Cristo de nos oferecer salvação, liberdade, ou melhor, o que nós falamos antes, de nos dar vida de verdade. Vocês são salvos mediante a fé, uma plena convicção em Jesus Cristo, mas isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Quando ele está usando dom aqui, essa palavra quer dizer presente de Deus, não é um dom, né? Dom, vai dar. Ele é um presente de Deus. Jonathan, por que isso aqui é interessante para mim e para você? Porque nós estamos falando sobre reconhecermos quem verdadeiramente Deus é, para estarmos firmes e estabelecidos nessa verdade, para então podermos ter uma autoridade e uma vivência como cristão, para poder nos postarmos num mundo fortes, firmes em Deus e avançarmos com Cristo. E isso aqui faz todo sentido para a forma como nós amamos e adoramos e damos louvor e elogiamos e engrandecemos ao Senhor, porque essa fé que ele está falando aqui, que recebemos para crer em Jesus e encontrarmos a salvação, ela foi dada pelo próprio Deus. O próprio Deus criou o sacrifício perfeito para pagar o preço do pecado, Ele mesmo proveu, e isso é graça de Deus. Jonathan, o que isso quer dizer? Romanos capítulo 3, Paulo fala que todos os homens são injustos. Ninguém, por si só, tem vontade de buscar a Deus. Todos se destituíram da graça de Deus. Não há no homem desejo de amar a Deus. Nós falamos um pouco disso na terça. Então, essa fé aqui, quem te deu foi o próprio Deus, para com que você pudesse crer em Jesus, para que você pudesse, então, confessar os seus pecados e se arrepender, e para que você pudesse, então, ser salvo por Deus. Jonathan, o que isso quer dizer? Isso tem que constranger o meu coração e o teu e dar um senso de gratidão e temor em nós para viver uma vida que glorifica ao Senhor, porque se não fosse Deus, eu e você até agora estaríamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Se os nossos olhos brilharam para Jesus, se o nosso coração se abriu para Jesus, foi porque o próprio Deus colocou essa vontade no teu coração. Porque nenhum homem tem essa vontade. Nenhum homem olha para Jesus e fala, eu quero Deus. Não, porque todos foram destituídos da glória de Deus. O pecado é avesso à vontade de Deus. Então você está aqui hoje sentado porque Deus despertou você para esse momento. Porque Deus colocou uma fé no seu coração para você estar aqui. E quantos são gratos por isso? Quantos amam o Senhor por isso? Agora, quantos, além de ser grato por palavras, somos gratos com a nossa vida e entrega a Ele? Aí os amém diminuem, por quê, né, gente? Então aí ele termina dizendo, concedeu gratuitamente, ou seja, manifestou em Jesus gratuitamente, não quer dizer que é simplesmente de graça. A graça, ela tem um custo. Ela custou tudo para Deus. Ela custou o preço do seu próprio filho na cruz. Então a graça, ela não é de graça não, meu irmão. Estamos juntos aqui? A graça tem um custo, e um custo muito alto. Custou tudo para Cristo e para Deus. Então significa que para mim e para você custa
tudo. Esse gratuitamente, na tradução original, quer dizer que Deus manifestou em Jesus de forma gratuita, ou seja, manifestou para nos tornarmos aceitos em Jesus, e não apenas gratuitamente, sem custo, porque isso requer a nossa entrega total a Jesus. O fato de termos recebido gratuitamente de Deus a sua graça, o fato de que para termos a salvação, libertação e cura, o fato de que isso foi decisão de Deus por seu infinito amor e que não precisamos ter morrido fisicamente, não nos dá o direito de viver de qualquer jeito. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Gente, achei que ia sair, glória a Deus, é isso aí, igreja. Fala a Deus. O objetivo de Deus era que a partir do reconhecimento disso, vivêssemos por gratidão, para elogio, para louvor e amor por Ele, uma vida dedicada para Ele, por reconhecimento do que recebemos. É isso que Deus espera de nós como filhos antes de qualquer outra coisa. Não use a graça de Deus como desculpa para alimentar os seus pecados. Não usurpe da misericórdia de Deus para viver uma vida indiferente de Deus, com a falsa esperança de que em um determinado momento você voltará e Deus te aceitará novamente de braços abertos. De fato, porque Ele é misericordioso e longânimo, creio eu que Ele te aceitará. Mas nos tornamos os piores seres humanos ao querermos tirarmos proveitos de Deus. Quantos estão aqui comigo? Mas a verdade é que todo mundo que está aqui já fez isso. Eu também. Essa é a verdade. Mas eu volto a perguntar que eu fiz na pergunta. Volto a perguntar a pergunta que eu fiz na semana passada. Isso é justo para com Deus? Lembra um exemplo que eu falei de um casal onde um se entrega por inteiro e o outro apenas uma parte? Isso é justo para com Deus? De tudo aquilo, diante de tudo aquilo que Ele fez por nós, nós temos essa antipatia com Deus? Ao entendermos essa disposição de Deus e de sua graça, devemos ser constrangidos a urgentemente abandonar toda e qualquer prática de pecado que desagrada a Deus e a tomar toda e qualquer decisão que nos faça obedecer e se alinhar com Deus. Porque dessa forma, então, seremos um elogio, um louvor, uma expressão de reconhecimento da graça que recebemos de Deus em Cristo Jesus. Como você está hoje se relacionando com a graça de Deus? O que você está fazendo hoje com a bondade, misericórdia, salvação e a vida que Deus te deu em Jesus? Outra bênção, essa é uma das bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus, a graça de Deus para nos tornar filhos. Outra bênção que recebemos do Senhor é que em Cristo temos redenção e perdão. Eu vou ler só esse, nós vamos só nesse versículo, depois a gente segue na semana que vem os outros, nós vamos até o 14. Mas a outra bênção que recebemos de Deus é que em Cristo temos redenção e perdão. Do versículo 7 ao 10 diz, nele, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério, ou seja, o propósito da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Diga isso, convergir em Cristo. Todas as coisas. Celestiais ou terrenas na dispensação, na administração da plenitude dos tempos. Aqui ele está falando que em Jesus nós temos redenção. Nesse contexto, redenção significa pagamento pelo valor da dívida do pecado, valor da nossa ofensa contra Deus. O valor infinito do sangue de Cristo é poderoso para redimir os nossos pecados. Fomos comprados de volta, comprados do pecado para a vida. Teve um preço de sangue pela minha vida e pela sua. Jonathan, eu já ouvi isso tantas vezes na vida da igreja, mas, de novo, quanto que isso saiu da esfera racional para a convicção e isso nos transformou para viver uma vida que agrada a Ele. Tivemos um preço de sangue por amor à minha vida e à sua. Deus entregou o seu próprio Filho, morreu para que eu e você pudéssemos ter redenção, pagamento da dívida. O que Ele fez? Ele nos comprou do pecado, Ele nos comprou das mãos do diabo, Ele nos comprou de volta. Porque nós já éramos dele, mas a gente que deu bagunça na parada toda. Ele comprou de volta. Isso é graça, isso é amor, isso é a bondade, longanimidade do nosso Senhor, a disposição dele por querer, por algum motivo que somente Ele sabe, me querer e te querer. E isso tem que nos constranger e mudar a forma como a gente se relaciona com Ele, igreja.
Isso tem que causar um incômodo em nós, das nossas práticas, da nossa atitude, da nossa vida, sabe? A gente acorda e já não tem talvez vontade de amar a Deus na primeira hora da manhã, a gente não se preocupa com o que Deus pensa ao nosso respeito, a gente passa talvez 5 dias, 6 dias sem ler a Bíblia, a gente passa 5, 6 dias sem se relacionar com Ele. Ah, Jonathan, mas eu boto um louvor no meu carro. Meu irmão, se às vezes no culto nós estamos cantando, que você está só prestando atenção, eu também, naquelas palavras que estão sendo declaradas, e a gente não está declarando aquilo de todo o nosso coração, você acha que enquanto você está fazendo uma coisa, ouvindo uma música, você está adorando a Deus? Que ele diz que ele pagou esse preço para perdão dos nossos pecados, ele fala nesse versículo. Esse perdão ou remissão, em outras traduções, significa esquecimento. Deus, pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, se esqueceu dos nossos pecados no momento em que, pela fé, verdadeiramente nos arrependemos e nos entregamos para Cristo. Hebreus 8,12 diz: e eu perdoarei a minha maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Para Deus, perdoar é esquecer. Meu irmão, olha para quanta ofensa, quantas coisas nós já fizemos contra Deus, contra nós que somos templo de Deus, contra os irmãos, contra as pessoas à nossa volta, e todas as vezes que nós, com verdade no nosso coração, pedimos perdão diante de Deus, Deus, pela sua bondade e sua graça, Ele esquece, irmão. Ele esquece, Ele não guarda remorso no seu coração, Ele não lembra, Ele esquece quando há verdadeiramente desejo de arrependimento no meu coração e no seu. Você consegue entender a bondade e a graça de Deus para conosco? Ele se esquece. E isso aqui me faz pensar sobre, como nós estamos falando de identidade, sabe? Às vezes a gente lembra daquilo que Deus já esqueceu. A gente consegue viver pelo efeito dos pecados que já vivemos, enquanto Deus já esqueceu e já te deu uma página em branco para você seguir em frente e construir algo novo com Ele, mas você ainda não, você ainda está pego naquelas coisas que você fez, nos efeitos daquilo que te travam de viver uma vida que glorifica a Deus e que constrói com Deus e honra a Deus. Deus já se esqueceu, por que você ainda continua lembrando? Faz sentido? Bom, se você se arrependeu de todo o seu coração e é de verdade a sua entrega para Deus, Deus se esqueceu, se levanta sobre essa verdade que agora Deus te deu uma nova página em branco e constrói uma vida para a glória de Deus. Constrói algo genuíno, constrói algo vivo, constrói algo verdadeiro para a glória de Deus. E aí ele fala convergir em Cristo todas as coisas. Eu vou terminar essa parte porque é onde nós vamos nos tornar uma igreja que glorifica ao Senhor. Quantos querem ser essa igreja que glorifica ao Senhor? Indivíduos que glorificam ao Senhor e um corpo que glorifica ao Senhor. Ele diz assim: então nós temos redenção em Cristo e perdão dos pecados, e Deus então revela o seu mistério, que é convergir em Cristo todas as coisas. Iniciando através da ressurreição de Cristo, o desejo de Deus é a reconstituição do universo com Cristo, como cabeça reinante, o Rei. Cristo é o fundamento, a base para toda a reconstituição e restauração da terra. Isso é lindo, sim ou não? Colossenses capítulo 1, 17 e 18 diz: Ele, Cristo, existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Em Cristo tudo se mantém em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Cristo é e deve ser o primeiro em tudo. Só que nesse convergir em todas as coisas tem algo muito interessante. Assim como na grande maioria das igrejas que Paulo plantou e pastoreou, havia membros gentios e judeus, sim ou não? Gentios eram pagãos ou que não eram judeus de nascença. Judeus, eles eram descendentes de Israel, povo escolhido por Deus que tinha a lei. Os judeus se achavam melhores por ser o povo escolhido e por ter a lei, mas eles já não estavam agradando a Deus há muito tempo, por ter toda a oportunidade e ainda assim não viver a vontade de Deus. Mas os gentios então, um povo que Deus quis exercer a sua misericórdia, agora tem acesso a Deus, mas estão cheios de tanta idolatria, tanta prática e tantos outros deuses. E aí então, pela graça de Deus, Romanos capítulo 11, versículo 32, diz que Deus colocou todos debaixo da desobediência, para que de todos Ele pudesse ter
misericórdia. Deus então iguala todo mundo, o judeu que tinha e o gentio que não tinha, iguala todo mundo para dar para eles então misericórdia, para então oferecer salvação para todas as pessoas. Jonathan, para onde você está indo? Talvez você pegou uma estrada para outro lado. Efésios, capítulo 2, nessa mesma carta, Paulo vai escrever sobre identidade, sobre quem é Deus, do capítulo 1 ao capítulo 3, 50% dessa carta somente para falar sobre identidade, um capítulo depois para falar sobre unidade, e um capítulo para falar sobre vida prática, e um capítulo para falar sobre guerra espiritual. Então Paulo gasta metade de uma carta pastoral, ao qual ia ficar depois que ele morreu, para falar da importância da identidade de quem Deus é. Por isso que isso é importante para nós, para crescermos. Efésios capítulo 2, 14 e 16 diz, porque Cristo é a nossa paz. Fala isso, Cristo é a nossa paz. Cristo é a paz entre as pessoas. Nós só temos paz uns com os outros quando nós temos paz com Jesus. Ele segue falando, ele uniu judeus e gentios, ou todo mundo no mundo de hoje, em um só povo, para derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Fala assim, uma nova humanidade. Um novo tipo de gente. Gente da cruz. Posso ouvir um amém por isso? Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Jonathan, onde você está chegando com isso? Não podemos ter unidade com as pessoas se não tivermos unidade com Cristo. Estamos juntos aqui? Paulo vai falar da unidade da igreja no capítulo 4, apenas depois de trazer a consciência da unidade com Cristo, pois é impossível que haja unidade, crescimento e maturidade de pessoas diferentes e povos diferentes, não a partir de algo que as conecte. Sem estarmos unidos com Jesus, partindo do que Ele fez por mim, por você, e como Ele nos aceitou sendo pecador, como Ele perdoou e agraciou com todas essas bênçãos, tem que nos fazer ter um sentimento de amor e ao mesmo tempo de misericórdia para com os outros, para olhar as pessoas como Jesus olha. Então caem os julgamentos, os apontamentos, as diferenças e as inimizades. Capítulo 4, Paulo vai falar, há um só Espírito, só um, gente, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Para eu crescer como cristão e como igreja, membro no corpo, eu preciso estar firme e alicerçado e alinhado com Cristo. Senão haverá incoerência, acusação, divisão, individualismo, cristicismo, egoísmo, e não seremos para louvor da glória de Deus. Eu quero terminar aqui, para nós orarmos. Isso aqui me constrangeu muito quando eu estava lendo sobre, porque sabe o que mais nós vemos dentro da igreja como cristãos e como indivíduos? A gente fala, eu quero ser para a glória de Deus, eu quero crescer nos dons do Espírito, eu quero crescer nos dons ministeriais de Efésios capítulo 4, que Paulo fala, eu quero verdadeiramente ser usado por Deus, eu busco os dons, eu busco a profecia, eu busco a palavra de conhecimento, eu busco o dom de discernimento de Espírito, eu busco o dom de discernimento de línguas, porque de fato eu quero ser usado para a glória de Deus. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 12 sobre os dons de manifestação do Espírito, 9 dons de manifestação do Espírito, e a Bíblia diz que é o Espírito Santo que dá conforme Ele bem quer e Ele bem entende no momento necessário para a edificação e para a cura do corpo, para a transformação do corpo. Ele vai falar também no capítulo 14 que um dos melhores dons é o dom de profecia, porque ele exorta e edifica a igreja. Ele fala sobre isso e nós nos apegamos a isso porque queremos ser eficientes para o corpo, para a igreja e até mesmo como cristão, porque muitas vezes nós andamos manifestando o dom, nos dá a falsa sensação de termos autoridade, unção e prestígio diante de Deus. Faz sentido? Mas nós esquecemos que tem um hiato entre o capítulo 12 e o capítulo 14, que é o dom supremo, o dom do amor. Sem amor, nada podemos fazer. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, de nada adianta. Como o Espírito Santo vai inspirar a mim e a você para manifestar dons, porque vai ser um canal nosso para a glória de Deus, se em mim não há amor para Deus, muito menos amor para as pessoas, porque Ele vai manifestar através de mim se eu não tenho apreço para aquilo que Ele está querendo transformar. Estamos juntos aqui?
Efésios capítulo 4, ele fala sobre os dons de governo, pastor, mestre, profeta, evangelista e apóstolo. Dele está falando que Deus levantou esses homens e mulheres, ou essas funções, para a edificação do corpo, para que cada um cresça, para que cada um seja transformado e curado. E aí ele diz que então, por crescimento e pelo auxílio de todas as juntas, o corpo ele é edificado, o corpo ele cresce, o corpo ele tem maturidade, e então o corpo aumenta e a glória de Deus é revelada. Como eu quero ter unidade com as pessoas e servir a Deus, se eu não tenho amor e unidade com Cristo, eu não consigo amar as pessoas que Deus ama. E então o meu discurso de querer ter dons é porque eu quero manifestar uma coisa, simplesmente porque é um desejo meu, mas não porque em mim queima o que queima no coração de Cristo. Não porque em mim queima o que queima no coração de Deus. Faz sentido? Isso nos dá uma distância com Deus. Isso é tão verdade que nós somos tão orgulhosos e tão egoístas que nós queremos até mesmo dominar o quanto dos dons que a gente tem. Porque se nós estamos num ambiente, o Espírito Santo, ele te inspira a você entregar uma palavra para alguém, orar por alguém, você, por nós não termos intimidade com Cristo e amar o que Deus ama e amar a Deus, nós duvidamos até mesmo daquilo que o Espírito está falando para a gente. Só que agora, se eu tenho amor em Deus, e eu tenho amor pelas vidas, pelas pessoas, e amor pelaquilo que queima no coração de Deus, e eu sei quem eu sou em Deus, que eu sou filho de Deus, e hoje usado como uma extensão, porque isso é a igreja, a expressão de Cristo na terra. Aqui em Efésios capítulo 1, no versículo 22 e 23, ele diz: pois colocou todas as coisas debaixo de Deus, de Jesus, que é o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, ao qual é o seu corpo. Ele deu à igreja a plenitude, a totalidade daquele que é tudo e enche tudo em todos. Ele colocou em nós a capacidade, por causa de Cristo, de manifestarmos o seu poder e a sua glória na terra, mas nós só conseguiremos fazer isso se nós verdadeiramente estivermos em Cristo. Vocês estão aqui junto comigo, sim ou não? Não há como nós amarmos o mundo, as pessoas, sem verdadeiramente amar o dono do mundo. Enquanto nós não tivermos um coração verdadeiramente quebrantado e convertido e contrito diante de Deus, reconhecendo quem Ele é para nós e quem nós nos tornamos nele, é muito difícil nós queremos viver e construir algo com Deus. Isso é muito forte porque a gente como igreja tem como, você como cristão, pela graça que foi dada a mim e para você, que não foi de graça, nós temos a responsabilidade de estendermos aquilo que nós recebemos de Deus. E se nós não temos esse entendimento, a gente vai encher essa igreja apenas de pessoas, talvez às vezes vazias. Estamos juntos aqui, junto comigo, sim ou não? Para pensar que isso é tão verdade, que aqui na Austrália, quando é feriado, a gente prefere curtir o nosso tempo do que vir adorar o nosso Deus. Aqui na Austrália, quando é uma data comemorativa, a gente prefere almoçar com alguém ou almoçar com algumas pessoas ao invés de vir buscar e adorar o nosso Deus, sendo que muitas vezes a gente só tem essa oportunidade como corpo e como família de fazer isso. Às vezes a gente coloca o nosso cansaço na frente ao invés de vir e buscar a presença do nosso Deus como corpo, como família. E aí o corpo não cresce. Quando o corpo cresce, eu não estou falando sobre números, não cresce em questão de profundidade, de aliança, de amor. E aí quando você se sente sozinho, a primeira coisa que a gente fala é: não tenho apoio na igreja, não tenho as pessoas do meu lado, eu estou sozinho, onde eu vou encontrar amor, onde eu vou encontrar pessoas, parece que as pessoas não se preocupam comigo. Não, na verdade, você só atrai para você aquilo que você emite. Se você não se preocupa, ninguém vai se preocupar com você. Não é que as pessoas não te amem, não é que as pessoas não querem estar com você, é porque você está representando essa verdade. Eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Faz sentido? É muito fácil no momento da dor e da crise eu apontar e levantar o meu dedo. Mas entenda que assim como você precisa de cuidado agora nessa necessidade, quando você estava bem, existia alguém do teu lado que estava precisando. Então, quando nós entendemos o que Deus fez para nós estabelecemos sobre essa verdade, entendemos que tudo que temos é em Cristo e para a glória de Cristo, e começamos a viver sobre essa identidade, porque a identidade é identificação, a nossa vida tem que identificar a vida de Cristo, nós temos um romper e um breakthrough como indivíduo e como igreja. Faz sentido isso? Tem uma frase em inglês que diz: Christianity is a cross, and the cross is I crossed out. Diz que o cristianismo é uma cruz, e uma cruz onde eu sou riscado.
Pegaram essa referência? É uma cruz onde eu sou morto. Onde verdadeiramente as minhas coisas ficam para trás. Eu vou acabar aqui essa semana. Eu e o Geis, a gente estava conversando. O louvor pode subir. E eu e o Geis, a gente conversa pra caramba. A gente fala assim, vamos tomar um café. A gente acha que é 20 minutos. Sempre dá umas 3 horas de café. É o Pink e o cérebro. A gente sai do café falando, vamos dominar o mundo. E aí ele mandou um áudio pra mim e falou assim, pô, eu tava aqui caminhando e eu ouvi uma frase que diz, from brokenness comes a great breakthrough. Ou seja, do quebrantamento vem um grande avanço, um grande romper. E eu falei assim, cara, isso é muito top, deixa eu pesquisar o que isso quer dizer. E aí esse esse quebrantamento, ele quer dizer uma condição em que algo está gravemente danificado e incapaz de continuar ou funcionar corretamente. O quebrantamento espiritual é um chamado aos crentes para que prestem atenção às palavras de Jesus, abraçando a prática de morrer para si mesmo como a chave para a fecundidade ou a chave para a plenitude espiritual. Somente quando eu estou numa situação, numa condição de que estou gravemente danificado ou incapaz de viver e de continuar, então eu consigo me render em Cristo para viver uma nova vida com Cristo. Irmão, o pecado, ele nos deixou gravemente danificados. O pecado, ele nos deixou incapacitados de caminhar e de viver a vida de Deus para nós. Faz sentido ou não? Não temos como. O pecado nos deixou no oxigênio. Nos deixou ali no desfibrilador, nos deixou ligado nas máquinas, a ponto de qualquer momento alguém vir tirar da tomada e nós morrermos. Mas quando nós então entendemos isso e nós nos rendemos, prostramos, nos entregamos para viver a vida de Cristo, é quando de fato Jesus, o Espírito Santo, ele desliga as máquinas, o aparelho e ele fala, meu filho, a partir de hoje você não precisa mais de muleta. Eu estou soprando um novo fôlego de vida, de saúde sobre você, sobre a sua alma, sobre o seu espírito, sobre o seu físico. E eu estou te dando vida, não apenas para você, mas vida abundante que vai fluir de você e vai tocar outras famílias, vai tocar outras pessoas, vai tocar os ambientes onde você estiver. E tudo aquilo que estava doente pela glória de Deus será curado. Tudo aquilo que estava perdido pela glória de Deus será restaurado. Tudo aquilo que estava dividido pela glória de Deus será unido para o louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. Faz sentido isso? Então o primeiro romper que nós precisamos é nos achegar a Cristo como centro, o fundamento das nossas vidas e existência. Nosso primeiro romper ou busca por romper nesse mês deve ser Jesus. Fecha os olhos. Nosso primeiro romper e deve ser esse, dizendo assim, Jesus, me faça te conhecer como você realmente é. Espírito Santo, eu quero conhecer a Cristo e ser conhecido dele. Eu quero me entregar, eu quero me render e viver pela vontade de Cristo. Sabe, Jesus, marca nesse tempo, nesse momento da história, marca o meu coração. Espírito Santo, me revela a glória e a beleza do meu Senhor e do meu Salvador. Jesus, não apenas me faça te conhecer, mas me faça me tornar conhecido do Senhor. Jesus tem me levado a orar sobre isso nesse mês, nessa semana. Jesus, eu não quero apenas te conhecer, eu quero ser conhecido do Senhor. Jesus, eu não quero saber o que o Senhor é, eu quero ser conhecido do Senhor. Eu quero o Senhor Jesus a ponto de quando eu me prostrar para adorar ou para orar, a minha adoração, o incenso exalado, o emitido da minha adoração, chegue às suas narinas a ponto do Senhor do céu olhar e falar, esse é o Jonathan que está me buscando. Esse é o Jonathan que está me adorando. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu quero que você substitua o meu nome pelo seu. Esse é o Vini que me adora. Eu consigo sentir a adoração e a graça dele. Essa adoração que está subindo é a Lisa me adorando e me reconhecendo como Senhor e Salvador. Por isso flui graça de mim para ela, por isso flui vida de mim para ela, por isso flui de mim um renovo sobre a vida dela. Sabe, quando nós temos interesse por Cristo, nossa mente muda, o nosso coração muda, a nossa vida muda, a nossa mentalidade muda, tudo muda. Por isso nós vamos cantar uma canção. E eu quero te encorajar por esses momentos, você pedir para o Senhor, Senhor, marca o meu coração, marca a minha vida.
Senhor Jesus, nós cantamos, a Tua presença vale mais, Senhor, que de fato venha a valer mais do que tudo. Senhor, que eu venha a colocar tudo como perda por amor ao Senhor e me entregar para o Senhor. Jesus, que eu venha colocar tudo como esterco, Senhor Deus, comparado ao que eu tenho recebido do Senhor. Pai, marca a minha vida, marca o meu coração, transforma o meu coração, transforma a minha mente. Senhor, me faz ser um cristão não por título, mas por identidade. Senhor, que suba a Ti uma adoração agradável, em reconhecimento do que o Senhor fez por mim. Hoje eu tenho vida por causa de Jesus. Hoje eu posso sorrir por causa de Jesus. Hoje eu sou livre por causa de Jesus. Hoje eu não dependo mais de amores humanos. Hoje eu não dependo mais de drogas. Hoje eu não dependo mais de relacionamentos baratos. Hoje eu não dependo mais de relacionamentos, Senhor Deus, por interesses próprios. Hoje eu não ando mais vagando sobre essa terra. Hoje eu não sou mais vazio, pois o Teu amor me encontrou. Pois em Cristo eu tenho tudo o que preciso. Pois em Cristo eu tenho filiação de Deus, redenção, perdão dos meus pecados, vida e vida em abundância. Isso tem que constranger a mim e a você. Isso tem que mudar a forma como nós nos relacionamos. Isso tem que mudar a forma como nós vemos um ao outro nesse lugar. Isso tem que mudar a forma como nós vivemos para a glória de Deus. Isso tem que mudar a forma como nós nos rendemos. Isso tem que marcar as nossas vidas. Isso tem que constranger as nossas vidas. Marca-nos nessa manhã, Espírito Santo. Marca-nos nessa manhã, Espírito Santo. Depois que eu olhei pra Ti e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda. Tu tens sido tão bom, Tu tens sido tão bom para conosco, E Senhor. a minha vida eu considero perda. Tem sido tão bom, Jesus. Depois que eu olhei pra Ti e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra Ti e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda. Será que você pode expressar essa verdade no seu coração? Será que você pode se colocar de pé e exaltar a grandeza do Senhor nessa manhã? Será que você pode rasgar o seu coração diante de Deus nessa manhã? E a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra Ti, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, Tua
presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Será, igreja, que nós podemos cantar isso em uma só voz nessa manhã? Tua presença vale mais. Ah, Senhor Jesus, que isso seja uma verdade como igreja, Senhor. Que isso seja uma verdade em nossas vidas, Pai. Que não sejam palavras, mas seja uma verdade. Nós oramos. Nós oramos, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração diante do Senhor. A sua presença vale mais do que tudo. Dá-nos contentamento à tua presença. Dá-nos satisfação diante da sua presença. Que caiam os ídolos, que caiam os falsos cristianismos, que caia, Senhor Deus, essa hipergraça barata, Senhor Jesus. Que caia, Senhor Jesus, as nossas pré-convicções a respeito do Senhor. A saber que o Evangelho não é sobre nós, é sobre o Senhor. A saber que o cristianismo não é sobre o que o Deus pode nos dar, mas do que o Senhor já nos deu, e agora é a nossa vez, é a nossa parte, porque nós necessitamos daquilo que flui do Senhor. Nós necessitamos da porção diária de vida. Nós necessitamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Nós, Pai, somos famintos e sedentos por mais do Senhor. Pai, que a nossa mente se abra e a convicção invada o nosso ser. Senhor Deus, que toda a cegueira espiritual seja desfeita agora, em nome de Jesus. Que caia o véu que nos separe de nos entregarmos, de nos rendermos diante da sua soberania. Pai, mas nós oramos, marca nesse tempo as nossas vidas. Marca-nos como igreja, marca-nos como povo de Deus, como povo santo, separado, geração eleita, nação santa, povo escolhido de Deus. Marca-nos nesse tempo, Senhor. Muda a nossa mente e o nosso coração. Dá-nos as tuas lentes, dá-nos a tua mente, dá-nos o teu coração, Senhor Jesus. Marca-nos como igreja. Quero estender nessa manhã um convite. Gente, eu sei que é dia dos pais, e pode ter certeza que nós estamos honrando o nosso pai. Pode ter certeza que nós estamos dando um presente para o nosso pai, a nossa vida diante do altar. Se existe um pai que deve ser verdadeiramente honrado, hoje é o nosso.